Existem 5 coisas que estão destruindo a sua produtividade dia após dia e absolutamente ninguém presta atenção nisso como deveria. Para falar a verdade, ao falar ninguém eu posso ter exagerado. Mas a grande verdade é que pouquíssimas pessoas prestam atenção de fato nas armadilhas que eu vou te apresentar nesse vídeo e têm uma vida mais simples no sentido de ser produtivo não precisa ser algo de outro mundo. As pessoas costumam enxergar a produtividade como algo que a gente deve ter através do esforço, através de horas de suor, de dedicação. Isso é importante, claro. Mas existe um fator estratégico, um fator racional muito grande por trás da produtividade e é sobre isso que eu quero conversar hoje. Se você acha que produtividade é apenas correr atrás dos seus objetivos, baixar a cabeça, trabalhar sem pensar em estratégia, sem pensar em planejamento, sem pensar em fazer perguntas difíceis para si mesmo, em reflexão, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se você estiver, na verdade, aqui comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender dicas valiosas para não cometer erros que podem estar destruindo a sua produtividade. Porque muitas pessoas chegam em casa depois de um dia que fizeram muita coisa, em que correram atrás dos seus objetivos, em que riscaram várias tarefas do seu to-do-list, do seu checklist, e mesmo assim chegam em casa com uma sensação de, cara, parece que eu não saí do lugar. Isso infelizmente acontece com muita gente. E o primeiro motivo pelo qual você pode estar destruindo a sua produtividade é simples como não ter uma agenda. Galera, nosso cérebro é ótimo em ter ideias e péssimo em armazenar essas ideias. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Utilizar o nosso cérebro para armazenar ideias, para lembrar de coisas que a gente deveria fazer, é mais ou menos como usar uma Ferrari na lama. É um excelente carro, talvez um dos melhores do mundo, mas ele está sendo utilizado para as tarefas erradas. E utilizar o nosso cérebro para simplesmente lembrar daquilo que a gente precisa fazer é uma péssima maneira de utilizar o nosso cérebro. Então entendam isso que eu vou falar para vocês. Precisamos passar a ter agenda para liberar espaço na nossa cabeça para fazer aquilo que uma agenda não pode fazer. Quanto mais a gente libera o nosso cérebro de tarefas operacionais, de tarefas administrativas, de tarefas de fato que não exigem que a gente pensa, é só para armazenar uma tarefa numa agenda, mais espaço sobra e mais descansado você fica para tomar decisões importantes. Trazendo, e aqui de números, tá? Só para vocês entenderem, é mais ou menos como se o nosso cérebro tivesse uma capacidade de 100 e a gente utilizasse 40 desses 100 que a gente tem de capacidade para armazenar tarefas. Para ficar se lembrando, é mais ou menos como se a gente tivesse todos os dias chegar na mesa de trabalho e tentar lembrar, cara, o que eu preciso fazer hoje? Lembrei que eu tenho um médico daqui a pouco. Ou, eu tenho uma reunião daqui a pouco. Meu Deus, eu preciso mandar aquele e-mail que eu esqueci. Se tudo estiver documentado dentro de uma agenda, e pode ser uma agenda como um papel, como eu estou utilizando aqui, ou uma agenda virtual, vocês sabem, vocês preferem, vocês escolhem o que é melhor para vocês. A questão é, precisamos passar a documentar a nossa vida em uma agenda. Pessoal, eu vou falar sobre planejamento semanal, mas sobre agenda ainda, é fundamental que a gente entenda que ter agenda quer dizer que a gente planeja com maior clareza aquilo que a gente quer, mas agenda não significa que a gente só planeja o dia seguinte. Precisamos aprender a organizar a nossa semana e não apenas o nosso dia. Tudo isso está dentro do pilar agenda, dessas armadilhas que a gente tem. Então, não ter agenda é a primeira armadilha, mas acima de tudo, precisamos utilizar a agenda de uma maneira de organizar a semana e não apenas o dia. Quando eu organizo a semana, eu consigo destinar blocos de tempo para as tarefas importantes com maior clareza, com maior intenção. Quando eu planejo apenas o dia seguinte, eu tenho uma tendência muito grande de dar maior valor para os incêndios. E eu acabo, de fato, apagando muito mais incêndio do que eu deveria, porque eu não me planejei com antecedência e não bloqueei a minha agenda para determinadas coisas. Então, galera, primeiro erro, se você não utiliza a agenda ainda em 2025, com todas as facilidades de tecnologia que a gente tem, você está cometendo um grande erro e utilizando muito mal o poder do seu cérebro.
Anote num papel, anote no Google Agenda, anote no Notion, anote em qualquer lugar que vocês preferirem, mas tenha documentado o que vocês vão fazer. A minha rotina, a minha vida pode mudar muito, mas eu abro a minha agenda e sei exatamente o que eu vou fazer daqui a 2, 3, 4 e 5 dias. A minha semana está toda pronta. Ter agenda não significa que a gente é inflexível, não significa que a gente deixa com que as coisas sejam muito enferrujadas, não. Ter agenda, inclusive, te dá flexibilidade para entender do que você está abrindo mão quando está colocando uma tarefa no seu dia. Se alguém chega com uma demanda para ti e fala, preciso que tu entregue isso para mim hoje até às 18 horas, tudo bem. Só que você vai saber exatamente o que você tem que deixar de fazer para entregar essa nova demanda que surgiu. Tudo que é planejado torna mais fácil que a gente seja criativo, torna mais fácil que a gente tenha improvisos, entre aspas, mais responsáveis e mais claros. Então a primeira dica que eu quero que vocês coloquem na vida de vocês é tenham uma agenda. Parem de usar a Ferrari na lama. A segunda coisa é clareza de prioridades. E sempre que eu começo uma mentoria individual com um aluno, a primeira coisa que eu pergunto é, tu tem clareza hoje das tuas prioridades? Porque sem clareza, as pessoas tendem a correr, e eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, que o ser humano é o único animal que quando está perdido corre mais rápido, mas quando não tem clareza, as pessoas costumam correr muito para os lugares errados. É muito melhor caminhar para o lugar certo ou andar devagar para o lugar certo do que correr para o lugar errado. Direção importa muito mais do que o ritmo, do que a intensidade. Então a primeira pergunta que a gente tem que sempre fazer, e se puder parar tudo para responder isso, é o que eu quero para mim, quais são as minhas prioridades. Eu divido prioridade sempre em 3, tá? Prioridade a nível profissional, prioridade pessoal e a nível de comportamento. Então, profissional pode ser alcançar X cargo até o final do ano. Pessoal pode ser jantar 3 vezes com a minha família por semana, isso é uma meta para mim. Ou cuidar de mim, ou fazer uma aula de inglês, enfim. Alguma meta de fato pessoal que não tenha a ver com o trabalho diretamente. E a meta de comportamento é, eu quero dormir 7 horas por noite todas as noites. Essa é a minha meta, minha prioridade de comportamento. Quando a gente separa nessas 3 categorias, a gente consegue distinguir a nossa vida em mais categorias e não fica com uma prioridade macro de tudo. Então eu tenho uma meta profissional, eu tenho uma meta pessoal, também tenho uma meta de comportamento, isso traz muito mais clareza para os meus dias. Então se você não tem uma meta, você está usando não tem uma prioridade na verdade, você está usando a sua produtividade de maneira errada. Você pode estar sendo muito produtivo para o lugar errado e não existe nada pior do que ser produtivo em algo que a gente nem deveria estar fazendo. Então pense nisso. Tenha as suas prioridades e se você não tiver, pare tudo agora e reflita quais são as suas 3 prioridades pessoais, profissionais e de comportamento. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, quero falar para vocês, talvez seja um fator que as pessoas menos prestam atenção, que são as horas de energia. Gente, todos nós, até vou botar meu caderninho aqui, todos nós temos horas de energia ao longo do nosso dia. Eu aprendi esse termo no livro Produtividade Saudável, da autora Laura Martin. A autora fala o seguinte, todos nós temos algumas horas, cerca de 2 ou 3 horas no nosso dia, que a nossa produtividade é maior do que no restante. Então são as horas que a gente costuma ser mais enérgico, ter mais clareza, ter mais energia, ter mais disposição para fazer as coisas. Todos nós temos 2 ou 3 horas do dia assim. A pior coisa que a gente pode fazer com essas 2 ou 3 horas é colocar uma tarefa administrativa nessas horas. Por exemplo, preciso mandar um e-mail burocrático que eu tenho que mandar toda semana para alguém que eu não preciso nem pensar, é automático. E se você coloca esse e-mail burocrático automático nas suas horas de maior energia, você está usando, entre aspas, o seu superpoder para fazer uma tarefa que você poderia fazer em qualquer outro momento. Dentro de produtividade, o quando importa tanto quanto o que ou o como. Dentro de produtividade, o quando eu vou realizar tal tarefa é fundamental. Nós precisamos entender que nós não somos a mesma pessoa nas 24 horas do dia. O Pedro de manhã, com certeza, não é o mesmo Pedro da noite. Eu estou muito mais cansado, eu estou muito mais letárgico, eu tenho muito menos clareza. A minha tendência a procrastinar é muito maior. A minha tendência a tomar decisões ruins é muito maior. Então, quando eu tenho uma tarefa importante no meu dia, eu preciso destinar essa tarefa para minhas horas de energia, que eu sei que é de manhã.
Então, invariavelmente, tarefa importante para mim, eu aloco na parte da manhã do meu dia, porque eu sei que nessa hora eu vou responder com o máximo que eu tenho na minha carga cognitiva, eu vou ter mais clareza, eu vou ter mais energia. Óbvio, tem vezes que a gente não consegue e tá tudo bem, mas das coisas que você controla, você está controlando? É fundamental a gente parar e perceber isso e, de fato, isso eu brinquei no início do vídeo que ninguém presta atenção nessas 5 armadilhas, mas, de fato, a armadilha número 3, pouquíssimas pessoas prestam atenção. As pessoas planejam o seu dia como se as 24 horas valessem iguais. Esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer. Então, a partir de agora, entenda. Primeira coisa, entenda quais são as suas horas de energia. Se pergunte, quando eu me sinto tenho mais energia? Para a grande maioria das pessoas é de manhã, mas tem pessoas que se sentem mais enérgicas e mais dispostas de tarde. Tem pessoas que se sentem mais dispostas de noite. Quando são as suas horas de energia? Coloque as suas tarefas mais importantes dentro desse espaço de tempo de 2 ou 3 horas. Colocou? Eu tenho certeza que o seu desempenho nas tarefas que verdadeiramente importam vão aumentar. Só que percebeu que para colocar as tarefas importantes dentro das suas horas de energia, você primeiro precisa organizar a sua semana, ter uma agenda, como eu falei para vocês na primeira armadilha, e segundo, saber as suas prioridades. Se você não souber as suas prioridades, como é que você vai saber o que é uma tarefa importante e o que não é? Você vai colocar as tarefas que não são importantes para você, são importantes para as outras pessoas. E se você não está vivendo a sua história, você está vivendo a história de outras pessoas. Então tá tudo interligado. Mas a terceira armadilha é não prestar atenção nas suas horas de energia. Galera, isso é fundamental. Quarta armadilha, e essa talvez em 2025 seja a mais difícil de colocar em prática, que a armadilha na verdade é ser multitarefa e que nós precisamos aprender a não ser multitarefas. Quando eu falo multitarefas, e existem de fato muitos estudos que comprovam que a gente demora cerca de 20 a 25 minutos para voltar para a nossa atenção uma vez que somos interrompidos. E esse número aumenta quando essa interrupção não tem nada a ver com a tarefa que eu estou fazendo. Por exemplo, estou fazendo uma nova página de vendas para um produto meu. Beleza? Chega alguém, bate no meu ombro e quer falar alguma coisa que vai me ajudar nessa página de vendas, isso é uma interrupção. Só que eu vou demorar menos tempo para voltar ao foco porque essa interrupção tinha a ver com o que eu estou fazendo agora. Mas, se alguém bate no meu ombro e fala sobre uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou fazendo, o meu foco às vezes chega a demorar mais de meia hora para voltar. As interrupções são muito danosas para o nosso dia. Então, precisamos encontrar uma maneira, e de novo, isso tem tudo a ver com ter uma agenda, com ter prioridades, com as horas de energia, mas precisamos encontrar uma maneira de destinar o nosso cérebro para uma tarefa de cada vez. E uma das melhores maneiras de fazer isso é organizando a nossa mesa, os nossos locais de trabalho, gente. Como que eu quero deixar de ser multitarefa se eu sento para trabalhar e meu celular está do lado? Eu tenho um contrato que eu sei que eu preciso assinar no meu lado. Tem um colega que fica conversando comigo o dia inteiro na minha frente. Como que eu vou conseguir me concentrar em uma tarefa só se o meu ambiente está me estimulando a fazer o contrário? E vocês podem falar, beleza, Pedro, o que eu faço? Eu me demito? Não. Mas eu vou repetir a pergunta. Das coisas que você controla, você está controlando, talvez o colega chato você não tenha o que fazer. Mas o teu celular tu pode deixar longe de ti. Esse contrato que está na tua mesa você pode deixar em outro lugar. Organizar o ambiente é uma das melhores maneiras de deixar de ser multitarefa, porque nós destinamos o nosso cérebro àquilo que vai nos ajudar. As pessoas costumam me perguntar, Pedro, como é que tu faz para ler tanto? E uma das coisas que eu mais respondo para elas, cara, eu me preparo e me organizo para isso. São coisas simples que as pessoas nem prestam atenção. Por exemplo, antes de ler eu vou no banheiro. Antes de ler eu pego uma água. Antes de ler, eu separo tudo o que eu preciso, pego uma caneta, um papel, sento, tenho um ambiente claro. Antes de ler, eu me preparo para aquele momento, para eu não ser interrompido. Meu celular, quando eu estou lendo, jamais fica comigo, porque eu sei que uma vez que chegar uma notificação, o meu impulso vai ser pegar o celular. Então deixa ele longe, prepara o teu ambiente e o mais importante, não seja multitarefas. Todas as vezes que a gente parte de uma tarefa para outra, existe algo chamado de atenção residual. A gente deixa um pouco da nossa atenção na tarefa anterior. Isso destrói por completo a nossa produtividade.
Então, essas 4 armadilhas, se você já colocar em prática essas 4 armadilhas, eu tenho certeza que a tua produtividade vai aumentar. Ou colocar em prática as 4 armadilhas, não. Mas deixar de fazer esses 4 erros. Colocar em prática as dicas que eu tô te dando aqui. E a quinta dica, galera. Nós não somos super-heróis. E para isso, você precisa entender que uma vez que você decidiu ter uma agenda e organizar a sua semana, que é uma das melhores coisas que você pode fazer por você mesmo, você tem que entender que você não está planejando para o teu eu de agora. Planeje sempre pensando para o teu eu do futuro. Quantas e quantas vezes eu já planejei a minha semana achando que eu era um super-herói e aí chega na quinta-feira eu tô esgotado, eu tenho 4 coisas para fazer ainda, eu não sei como que eu vou dar conta de fazer isso. E eu penso, cara, por que eu fiz isso comigo mesmo? Planeje a sua semana levando em consideração os teus limites. Não acha que você é um super-herói. Agenda cheia não significa produtividade. Quantidade não significa produtividade. Produtividade tem muito mais a ver com ser devagar na direção certa do que ter muita coisa para fazer na direção errada. Qualidade, gente, importa muito mais. Então sejam intencionais na hora de organizar a sua semana e não planejem as suas tarefas, a sua agenda, a sua organização como se vocês fossem super-heróis. Planejem pausas, não coloquem muitas tarefas dentro de um bloco de tempo. Você não vai conseguir escrever 3 relatórios extensos dentro de uma manhã. E sabe o que acontece? A gente planeja achando que nós somos super-heróis e aí quando a gente não cumpre, a gente coloca a culpa na nossa realização, não na pessoa que planejou. A gente fala, cara, como eu sou fraco, eu não sou produtivo, eu não consegui cumprir as minhas tarefas. O erro não tá em não cumprir, o erro tá em achar que você ia conseguir cumprir. Seja intencional, seja mais claro, seja responsável com o seu eu do futuro. E quando a gente entender isso de fato, a nossa produtividade vai se tornar muito mais leve, porque como eu falei lá no início do livro, essas 5 armadilhas, quando juntas, elas destroem a produtividade de qualquer pessoa. Então se você não tem agenda, não tem prioridade, você não sabe as suas horas de energia, você tenta ser multitarefa e você acha que você é um super-herói que vai dar conta de tudo, cara, desculpa, é impossível ser produtivo assim. Então coloque em prática essas 5 dicas. Tenha uma agenda, pare de usar a tua Ferrari na lama. De fato, encontre as suas prioridades, prioridade a nível profissional, pessoal e de comportamento. Encontre as suas horas de energia, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, mas saiba quais são as suas 3 horas que você tem que defender essas horas. Não use essas horas para algo burocrático, usa para alguma tarefa que pode mudar o rumo da tua carreira, porque você está no teu auge de produtividade no dia. E às vezes a gente só tem 3 horas de auge de produtividade. Não dura muito. Principalmente em um trabalho que é cognitivo. Nossos trabalhos cognitivos de hoje em dia fazem com que a nossa energia, a nossa produtividade diminua. Porque é muito mais difícil o trabalho cognitivo do que o trabalho braçal. Então às vezes a gente só tem 3, 4 horas, 2, 3, 4 horas de energia no dia. Utilize bem essas horas. Depois, evite ser multitarefas. Não caia nessa mentira que ser multitarefa é ser produtivo. Tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo é fazer tudo de maneira mal feita. E para isso, organize o teu ambiente. Lembra que eu falei? Celular longe, prepara, não deixe coisas em cima da mesa. E por último, não planeje a sua semana achando que você é um super-herói. Pense todas as vezes que você for fazer um planejamento, seja sobre produtividade, sobre metas, sobre trabalho, sobre qualquer coisa, pense no teu eu do futuro. Quem vai executar não vai ser você agora. Lembra que eu falei, nós não somos as mesmas pessoas todos os dias, 24 horas por dia. Às vezes a gente planeja algo quando a gente está muito feliz e chega no dia de executar, eu falo, cara, por que eu fiz isso? Porque no dia que tu planejou, tu estava feliz. Tuas lentes estavam cor de rosa, só que você não planeja para a pessoa que está agora planejando. Você planeja para ti que vai executar e às vezes você não é a mesma pessoa. Nós temos variações, sejam emocionais ou de energia. Encontre essas variações e respeite essas variações. Você não é um super-herói. Entender isso e ser produtivo são 2 coisas que andam juntas. As pessoas mais produtivas, elas não são super-heróis. Na verdade, elas só são mais intencionais, estratégicas e inteligentes na hora de preparar o seu dia. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês e se fez sentido,
curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Estou voltando a fazer vídeos para o YouTube, algo que eu adoro fazer e por muito tempo eu procrastinei, admito, mas agora eu estou de volta e eu tenho certeza que eu posso e que essas dicas vão, na verdade, ajudar muita gente. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, espero vocês no próximo vídeo.